Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast da UVESC, esse podcast que é parceria com o Sebrae. Meu nome é Aline Ren e eu serei host deste podcast com convidados bem importantes nesta tarde de hoje. Vamos receber aqui para conversar sobre o BRDE e vereadores usando programas para transformar as políticas locais. Nosso convidado hoje é o João Paulo Kleinubin, ele é diretor financeiro do BRDE e foi também diretor-presidente de junho de 2023 a julho de 2024. A sua gestão focou no desenvolvimento econômico e social sustentável, inovação e empreendedorismo. Ex-prefeito de Blumenau, deputado estadual e federal, secretário de Saúde de Santa Catarina, presidente do Badesc e da Eletrosul. Formado em História e Administração, tem mestrados em Políticas Públicas por Oxford e também por Cidades, na LSE. É um prazer te ter aqui conosco. Obrigado, Aline, obrigado, Marcilei, pela oportunidade. Primeiro estar aqui no evento, de conversar com os vereadores, discutir aquilo que o nosso, não como banco apenas, mas como instituição de desenvolvimento, podemos fazer em parceria com os municípios em prol de Santa Catarina e do nosso desenvolvimento local. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada também. Temos também conosco neste podcast a presidente da UVESC, reeleita agora, Marcilei Vinhati, também vereadora no município de Chapecó. Bem-vinda. Obrigada, Aline. Obrigada pela oportunidade desse diálogo da UVESC com o BRDE e a presença do diretor João Paulo, que é uma liderança política de Santa Catarina. Não é só alguém que está num exercício de uma coordenação de um banco, mas alguém que já contribuiu muito, que tem a experiência municipalista, a experiência do parlamento. E esse perfil, ao conversar com os vereadores que são parlamentares, ele aproxima muito quando a gente olha para o BRDE, João Paulo, a gente vê assim um lugar duro, né? É uma coisa fechada, parece difícil da gente chegar, mas quando eu pedi um espaço em nome dos vereadores para a gente conversar, fui super bem recebida, fui muito bem acolhida e logo percebemos que se a gente se juntar nesse diálogo com quem está falando lá na ponta, com as pessoas, com as comunidades, sabendo as necessidades, poderia ser uma grande parceria. Então iniciamos, hoje com a presença do senhor, foi muito importante a sua fala, falar do trabalho todo que vocês têm feito, que são trabalhos para desenvolver o nosso país, nossa região. Isso é fundamental que os vereadores saibam, e saibam a quem procurar e a quem destinar demandas também quando elas aparecerem nos municípios. Então, um prazer estar com o senhor aqui. Obrigado, é um prazer para mim. Eu quero pegar um gancho aqui justamente nisso, acho que falou, o banco é uma instituição, BRDE é uma instituição dura, e de fato, banco costuma ser, Costuma ser. Uma instituição muitas vezes muito dura, às vezes só vai a banco quando tá precisando, às vezes o banco não trata a gente direito, todo mundo tem experiência, às vezes não tão boa, são muitas vezes que ficou muito afastada desse dia da sociedade, trabalhava muito no setor privado, muito grandes empresas. E acho que o banco não é de agora, vem buscando se aproximar, na verdade, da sociedade. Essa é a demanda que o governador Jorginho Melo também tem provocado bastante, essa aproximação, com as pequenas empresas, com a microempresa, mas também com as prefeituras. Durante muito tempo, o banco foi impedido de trabalhar com a prefeitura. Foi uma questão legal que nos impediu de trabalhar. O Fundão foi uma marca importante nisso, a gente acabou se aproximando de volta na prestação de serviço, e voltou a se aproximar dos municípios. E se aproximar dos municípios é isso, é se aproximar da política local, é poder se aproximar das questões locais, é poder viabilizar outros programas que transformem a vida das pessoas através do crédito, sim, mas discutindo as políticas públicas. Então a gente tem hoje os programas de resiliência urbana, falei um pouco sobre isso, acho que esse é um tema fundamental dos municípios, como é que cada cidade vai aumentar a sua capacidade de resiliência, vai ficar mais preparada, vai se adaptar e vai mitigar os efeitos que os desastres e que as mudanças estão tendo no nosso dia a dia. É inegável o que está acontecendo. Eu mostrei ali os dados da própria Confederação Nacional dos Municípios. 2024 foi recorde em termos de alerta, Então, isso é cada vez mais frequente, regiões que antes não recebiam alerta estão recebendo, melhorou muito o sistema de alerta, o Estado tem investido muito nisso, mas a gente quer complementar essas ações lá na ponta. Então, não é só viabilizar a operação de crédito, mas é fazer a discussão de como esse recurso pode ser melhor aplicado, trazer conhecimento junto com o recurso,
que eu acho que é o nosso papel, é como a gente tem se posicionado. Então, quando a gente, né, tem o convênio, o contrato de resiliência com o Banco Mundial, não é apenas o recurso que está vindo, mas está vindo também uma história, está vindo conhecimento, está vindo assistência técnica para fazer essa discussão com os municípios e com as regiões do Estado. Então, esse é o trabalho que o banco tem feito, como eu disse, muito além do crédito, para tentar, mas não ser essa coisa tão dura, tão fechada, tão afastada da sociedade como muitas vezes se tem. Esse é o nosso desafio, sim. A gente não tem agência, nossa placa não está em cada cidade, sim, mas a nossa presença é muito maior do que as pessoas muitas vezes imaginam. Posso, Aline, você me permite um gancho? Diretor, eu tenho me preocupado muito com a questão relacionada ao saneamento básico, sobretudo na região até 100 quilômetros do litoral. Né? Nós temos sido impactados fortemente por conta das questões climáticas, mas sobretudo por conta das infraestruturas de saneamento na região litorânea. E tem tido implicações gravíssimas, sobretudo por ser um estado que representa muito forte a economia do turismo. Muita gente vem para cá, tem muito consumo turístico no nosso estado, e penso que o BRDE poderia ser um agente importante nessa construção, primeiro, de uma pesquisa adequada das necessidades que a gente tem e, segundo, de investimentos massivos na área de saneamento. Há alguma construção nesse sentido por conta do BRDE? Ah, sim. O banco constituiu um fundo verde, onde a gente separa uma parte do nosso resultado para atuar a fundo perdido, né? Ou seja, com recurso de pagando serviço ou viabilizando a fundo perdido, ações que têm por objetivo justamente discutir a questão ambiental no nosso estado. Então, a ação que a gente está fazendo lá no Vale do Itajaí com o ICLEI, do Plano de Ação Climática, é financiado com o Fundo Verde. E uma outra ação que a gente está trabalhando com o governo do estado e com o novo secretário agora de Meio Ambiente, que é justamente pagar um estudo, exatamente isso, mas fazer um estudo, um diagnóstico da situação do saneamento, de Pasto de Torres a Itapoá, né? Discutindo quanto de esgoto tem coletado, quanto tem tratado, quem é o responsável, é o município, é uma concessão, é um SAMAI, é a Casan, qual é o volume de investimento que foi feito, quanto de investimento será necessário para se atingir os 100%. Ou seja, fazer esse diagnóstico, para daí, a partir daí, sejamos nós, né? A gente tem ali o financiamento com o Jaraguá do Sul, sim, seja o próprio governo do estado, seja a Casan, seja um operador privado, mas que a gente tenha esse diagnóstico e essa coordenação. Se o estado, para o estado isso é fundamental. Você tem vários modelos de prestação, mas o estado, como gestor da política pública de saneamento no Santa Catarina, precisa acompanhar e precisa ter as metas claras e precisa cuidar dessa gestão. Então, o que a gente quer é fazer junto com o Estado esse estudo, esse diagnóstico, na verdade, de tudo aquilo, porque estudos há vários, a gente quer fazer um diagnóstico realmente de qual é a situação de cada município litorâneo para que justamente a gente possa continuar tendo esse estado tão atrativo. A gente viu agora os números desse verão, né? O comércio vendeu mais em janeiro do que em dezembro, ou seja, o janeiro foi melhor que o Natal. Sim, exatamente. Né? Justamente pelo grande influxo de turistas que houve. Ou se a gente não cuidar da questão ambiental, se não cuidar do saneamento, isso pode ter impacto com relação ao futuro, e a gente está atento a essa questão. Então, tanto trabalhar na questão dessa identificação do diagnóstico e, no futuro, quem sabe para os municípios, viabilizar também a parte de recursos, como a gente fez com o Jaraguá do Sul, por exemplo. Uma das questões importantes que nós temos visto nesse movimento aqui, de várias entidades que vieram até este encontro da UVESC, que foram convidadas e estiveram aqui, é justamente essa conversa entre os setores, entre os poderes, porque a sociedade, afinal, por mais que cada um represente a sua área, somos uma união, né? E a UVESC faz muito disso, traz várias instituições de fora para que a gente saiba também o que acontece dentro da instituição e como a instituição pode desenvolver as políticas locais. E falando nisso, você comentou em alguma oportunidade, diretor, que parece um lugar muito fechado, né? Na verdade, a presidente Marcilei que citou isso, mas muitas vezes nós usamos também o BRDE indiretamente lá com as cooperativas, sim, como lá no Oeste é tão comum, né?
utilizamos o BRDE sem muitas vezes saber, porque não tem a placa, como tu disse, né, na esquina lá do banco. Mas de que maneira hoje nós poderíamos ter, enquanto vereador ou enquanto cidadão, de que maneira esse vereador pode ir até o BRDE, buscar mais informações para que leve lá para o seu município também investimento, estudo, conhecimento, como você disse, que também é uma das iniciativas do BRDE. Então, hoje, né, a gente tem, claro, a gente tem as ações aí do setor privado, a gente está falando questão do cooperativismo de produção agrícola em Santa Catarina, que é o nosso maior parceiro, é o nosso maior cliente. Nós crescemos junto com as cooperativas, que transformaram a agricultura em Santa Catarina, criaram um modelo de desenvolvimento que é único no país, né? E que você consegue, numa pequena propriedade, ser tão rentável, né? Com conhecimento, com apoio, enfim, é um modelo realmente fantástico de desenvolvimento. Tem o nosso apoio a partir dali. O que a gente tem trabalhado, volta a dizer, o governador Jorge Melo tem cobrado muito isso, é a questão das micro e pequenas empresas, ou seja, como que o banco pode apoiar mais as micro e pequenas empresas. Nós estamos fazendo duas ações. Nós temos o Pronamp, o Pronamp SC BRDE, que é um programa que tem por objetivo apoiar micro e pequenas e médias empresas no setor de exportação e inovação. Então, que você pode acessar até R$200 mil para capital de giro, R$500 mil para inovação e R$1 milhão para exportação. Esse recurso é acessado através das cooperativas de crédito, seja o Cicobi, seja a Sicredi, seja o Cressol, que hoje tem uma presença muito forte, né, no estado, ocuparam o espaço que antes o BESC muitas vezes ocupava, e hoje são o principal serviço bancário. É engraçado, né? Você vê muitas vezes os bancos tradicionais fechando agências nos municípios do estado e as cooperativas abrindo a agência na mesma rua, às vezes no mesmo imóvel, na verdade, porque isso é uma outra filosofia de atuação. São os nossos parceiros fundamentais, então você pode ir lá acessar o recurso. É um recurso que tem subsídio do governo do estado, tá? Então não é juro zero, mas você tem um subsídio do governo do estado, você vai pagar no máximo a taxa Selic hoje infelizmente está alta, mas ainda é o recurso mais barato que você pode ter no mercado. E nós estamos aí em 3 semanas de atuação, nós já temos hoje R$30 milhões colocados na rua. Né? Então, o programa, a nossa meta é colocar R$500 milhões por ano nos próximos 3 anos em Santa Catarina, com custo de subsídio aí na faixa de R$50 milhões por ano, que vai de subsídio nisso. Então, vamos ver o tamanho e o impacto que esse programa tem. Então, eu estava falando sobre isso ali na plenária, né? É fundamental que os vereadores possam trabalhar isso, estimular isso, levar essa informação adiante. A gente tem trabalhado recursos para os municípios em si, na parte de saneamento, iluminação pública, discussão de parceria público-privada. Então a gente tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Nós temos programas da parte de eficiência energética para municípios, por exemplo, e que o município pode substituir a sua conta de luz por uma usina solar, economizando recurso e também criando uma outra imagem para o seu município de Santa Beleza. Então tem muita coisa para fazer e a gente quer essa interação e o banco está à disposição para isso, para recebê-los, para conversar, para prestar informação. Então venham até lá, que a gente quer poder estar presente e quer participar. E nós, da UVESC, queremos o BRDE junto com a gente em todos os nossos eventos. Certamente. Estamos reunindo milhares de vereadores e essa aproximação precisa ser permanente, né? É um prazer recebê-los aqui conosco, lá no banco, mas aqui também, ouvir o senhor e poder compartilhar desse movimento que o BRDE faz tão bonito em prol do desenvolvimento. Obrigado, estamos à disposição. Muito obrigada pela participação de vocês, pelo teu tempo, diretor. Obrigado. Pelo teu tempo, presidente Marcilei. Obrigada. Assim encerramos mais este episódio deste podcast e nos vemos no próximo.